Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando aí futura.org.br/Conexão Futura. Você encontra aqui os nossos episódios mais recentes para você assistir quantas vezes quiser e ainda aqui embaixo os links para acessar nossos programas nas redes sociais. Bom, e o Brasil vive um importante momento político e econômico em que as discussões sobre o combate à corrupção e a luta por reformas tomam conta das manchetes, das redes sociais e principalmente das ruas. Nesse sentido, o programa Sala de Notícias, aqui do canal Futura, apresenta uma série de documentários que tem como objetivo principal trazer exemplos de políticas públicas executadas em outros países e também aqui e que são importantes para o Brasil. Entre elas, a reforma prisional, legalização da maconha e do aborto, as discussões sobre licença-paternidade, os programas de combate à fome e à miséria e outros temas que podem contribuir para que a sociedade brasileira se torne mais plural e igualitária. Então, para falar aqui com a gente sobre esse projeto, eu converso agora com a cineasta Elisa Capai. Elisa, bem-vinda à Conexão, tudo bem com você? Tudo ótimo. Bom, a gente tem visto aí no Brasil crescer a discussão nas ruas, como eu mencionei aqui, desde 2013, né, aqueles grandes protestos, a população demandando políticas públicas. Então, explica um pouquinho pra gente o conceito por trás dessa série que mostra esses exemplos aí executados aqui no país e também fora. Essa série, a ideia dela surge quando as massas vão às ruas lutar contra, né? E ao mesmo tempo em que, sei lá, no Congresso chegava o Cunha, que falava a lei do aborto só passa sobre o meu cadáver, né? Confundindo as crenças pessoais com a saúde pública da nação. Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados. Perfeito, E nesse clima de falar sobre política e se negar à política, né? Porque também era uma coisa, todos os políticos são iguais, política não adianta para nada. Eu que trabalho muito com questão social e de gênero, eu comecei a ficar muito angustiada porque a gente faz denúncia e às vezes é difícil ver uma solução. E estava difícil para mim ver. Falei, vou fazer uma terapia política profissional, que era pegar temas tabus do nosso país, né? Temas de difícil discussão porque eles ficaram muito partidarizados ou eles são as pessoas têm muito preconceito já, então não consegue se discutir os conceitos, a questão em si. Então, partindo desses temas, eu fui buscar exemplos positivos em outros países. Então, você já mencionou quais são os temas. Os exemplos primeiros, eles vinham do norte da Europa, vinham da Escandinávia. Então, eu fui para a Suécia, né, falar sobre licença paternidade, que lá nem a paternidade é parental, porque se entende os parentes, o pai e a mãe, como filhos da criança. Olha que coisa milagrosa, né? Os dois. Só antes de falar desse tema em especial, eu queria falar sobre um problema que eu acho que é sério aqui no Brasil em relação a sistema prisional, né, que também é uma das abordagens que você trata na série. A gente sabe que o Brasil tem crescido aí na última década, estando no top 5 de um ranking nem um pouco aí de nos orgulharmos, que é estarmos entre as 5 populações com maior população carcerária do mundo. Temos presidiários aí, estamos só abaixo dos Estados Unidos, Rússia, China, se não me engano. O quarto agora, né? Inclusive subindo no ranking. Então lá na Suécia tem uma experiência muito interessante. Eu queria que você contasse um pouquinho do que o pessoal que for acompanhar a série também vai perceber nesse documentário. Vou até fazer um parênteses. Quando eu viajava era quando se discutia aqui a redução da maioridade penal. E eu lembro que um dia eu estava conversando com uma pessoa que era a favor. E aí eu perguntei, mas você acha que a pessoa sai melhor da cadeia? Aí ele falou, claro que não. Eu falei, mas então por que você quer mandar? E aí, quando eu fui né, que a gente tem esse raciocínio que às vezes a gente quer uma coisa e não consegue pensar como que a gente alcança essa coisa. Eu acho que todos nós queremos cidades menos violentas, né? A gente quer sair na rua sem o medo e essa tensão constante que a gente tem de sair na rua. Então, qual que é a fórmula? A Suécia fez várias mudanças. Uma das importantes é que na década de 50 eles tiram, né, do que se entendia como prisão a questão da punição. São pessoas que estão enfrentando problemas com a sociedade e a gente quer realmente que elas voltem melhores pessoas para que essa sociedade volte melhor. A gente não quer puni-las pelo que elas fizeram porque acontece o que acontece no Brasil. Nossas prisões, o número de presos aumenta, a qualidade do sistema carcerário
é terrível e as pessoas saem piores. E com isso a nossa sociedade se torna mais violenta. Infelizmente, né, se a gente aumentasse o número de presos e de prisões e diminuísse a segurança e aumentasse a segurança urbana, seria uma coisa, mas isso não está acontecendo. Então lá eles tiram o conceito de punição. Eu entrei numa prisão de segurança máxima e o que eu observei eram quartos individuais com TV tela plana. Sabe esse discurso aqui? Ah, tá indo pro hotel 5 estrelas? Lá eles poderiam dizer, tá indo para um hotel 5 estrelas. Sei lá, eu fiquei inclusive num hotel que antes era uma prisão e que era um hotel bem salgadinho de preço. Até por isso, porque a necessidade por presídios tem diminuído, então o que era uma prisão pode se transformar num hotel, ter uma outra utilidade aquele prédio como nos dias esse. de hoje. E o preso, por exemplo, que eu conversei, que cumpria 20 anos de pena, ele fazia terapia, ele estava saindo para um retiro espiritual. Ele trabalhava, é uma obrigação trabalhar por 8 horas, você pode trabalhar 4 e estudar 4, e eles recebem um salário. Então, eles tratam a cabeça das pessoas, né? Então, na verdade, ele está privado de liberdade, mas ele não deixa de ter acesso aos seus direitos também. Porque qual que é o objetivo? Que esse cara pense no que ele fez, entenda o que ele fez. O cara que eu conversei foi super interessante, porque ele abusou da filha. E eu sou super feminista, na hora que eu cheguei me deu um embrulho e eu falei, você está conversando com uma pessoa, conversa com ele. E no meio da entrevista eu entendi que ele abusou da filha e ele havia sido abusado do tio. Então, em geral, o crime é como a gente aprendeu as coisas, a gente repete as coisas. Se você for ver violência familiar, em geral quem bate é quem apanhou. Então, como que você quebra esse ciclo para que as pessoas tenham um comportamento que seja mais saudável para a sociedade? Sem dúvida, é o tipo de discussão que chega na questão da família e acaba tendo link com o assunto que você mencionou antes, de licença parental, né, esse conceito, na verdade, que aqui no Brasil, inclusive, a gente teve recentemente aprovada aí uma lei que estende o tempo de 5 dias da licença paternidade, como é chamada aqui, para até 20 dias, e a da mulher aí de 5 meses, 6 às vezes, quando se junta aí com as férias ainda pode ter um tempinho maior. E é muito interessante a forma como é abordada no documentário. A gente até tem algumas fotos da série que vamos rodar aqui para poder ilustrar. Essa aqui, na verdade, é a diretora do presídio na Suécia e as outras fotos estão rodando aí para você de casa ter um gostinho dessa série. Mas em relação à discussão da licença parental, porque é um conceito que muda o ponto de partida, né, Elisa, do que é cuidar de uma casa, do que é uma família, o papel do homem e da mulher. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. É que às vezes a gente acostuma com os discursos e aí é tão óbvio, né? Quem é um filho? Um filho, para fazer um filho você precisa de um casal, né? Então, temos um pai e uma mãe. E aqui, quando a gente vê a nossa licença paternidade, agora tem 20 dias, que ainda não foi sancionada, né, pela presidenta, mas acabou de ser aprovada pelo Senado. E é no caso de algumas empresas que estão ligadas com isso, que são as que dão 6 meses para a mulher, senão a lei normal ainda continua sendo 5 dias para o homem e 4 meses para a mulher. O que essa lei está falando para a gente? Essa lei está falando que a responsabilidade pela criança é da mulher. E que o homem, ele é o provedor da família. Ele vai, registra o filho, volta para o trabalho, porque ele tem que trazer o dinheiro para aquilo ali. E se der alguma coisa errada com aquela criança, a culpa é da mãe. Essa é a mensagem que a nossa lei passa. Lá, o conceito foi criado na década de 70 da licença parental, são 480 dias que dão para o casal e o casal divide. Quando eu fui para lá, era mais ou menos isso que eu sabia. Eu achei muito interessante quando eu comecei a estudar mais a fundo, porque a gente tem uma questão muito imediatista aqui no Brasil com a política. Por que ainda não deu certo, né? E com isso a gente fala depois que política é tudo igual. Aí você vê uma política que está dando extremamente certo. E que muda, de fato, o dia a dia das pessoas. Mas olha o processo dela. Então, ela é aprovada na década de 70. 2 décadas depois, quase todo mundo que tirava a licença eram as mulheres. Por quê? Se a minha avó tivesse viajado para a Suécia, quando ela tinha minha idade, ela encontraria uma sociedade, em relação ao gênero, muito parecida com a brasileira. Essa transformação na Suécia ela começa na década de 70, porque havia um intuito muito forte de todos por uma sociedade com igualdade de gênero. Hoje, isso 40 anos atrás lá, e aqui a gente ainda não conseguiu nenhuma igualdade. O tempo é uma questão relativa, cada um, a gente tem que agarrar onde estamos, né? Senão também a gente fica com a baixa autoestima e a gente não muda nada. Mas aí na década de 90, o que aconteceu? Na década de 90, colocaram que 30 desses dias eram obrigatórios para os pais, para os homens. Se eles não tirassem, ninguém tirava. 7 anos depois, 60 dias viraram obrigatórios.
Nesse ano, 90 dias viraram obrigatórios. Então, você tem toda uma pressão da sociedade, por um lado, forçando isso, de homens e mulheres, um governo que todos, homens e mulheres, se declaram feministas, porque entendem que uma sociedade feminista aqui ele fala, não tem nada a ver com feminazi, com nada disso, uma sociedade com igualdade de gênero é uma sociedade em que as pessoas são melhores e uma sociedade que funciona melhor. Então, você tem esse governo atuando e prevê-se que, se continuar nesse ritmo de pressão por um lado e do governo modificando e melhorando essa lei da década de 70, em 2035, ou seja, 3 gerações depois da aprovação da lei, 6 décadas depois da aprovação da lei, se conseguirá igualdade na licença para homens e mulheres. Eles vão tirar meio a meio. Então, leva tempo, mas é possível mudar. Exato. A gente está com o nosso tempo aqui falando em tempo, né? Nosso reloginho correndo. Eu quero ainda abordar outras temáticas com a Elisa, falando ainda sobre essa questão, legalização do aborto e também legalização da maconha. Rapidamente, dá aí um gostinho para quem vai assistir a série de que forma você conseguiu abordar essas temáticas e como a gente pode aproximar essas discussões à nossa realidade aqui no Brasil. Pois, a ideia era não ficar só na Escandinávia para a gente ficar com essa sensação de que só dá certo na Europa. Temos um exemplo muito próximo de que as leis estão mudando e que está dando muito certo, que é o Uruguai. Então, em 2013, o Uruguai aprovou várias leis que colocam ele mais próximos das leis do norte da Europa, de fato, do que das latino-americanas. Então, foi o primeiro país sul-americano a aprovar, a legalizar a maconha. É muito interessante, porque o Mujica, que era o presidente, ele falava, eu não gosto de maconha, eu não uso maconha, maconha é uma droga, mas pior do que a maconha é o narcotráfico. Então, ele tem uma frase que é sensacional, que é, o Uruguai ele tem uma tradição de olhar para a realidade. Ele olhou para a realidade que o narcotráfico está... O que está acontecendo lá. Se a gente olhasse, encarasse essa verdade aqui, a gente ia ver que a cada 20 minutos, uma pessoa no Brasil está sendo assassinada em relação, que tem algum tipo de ligação com o narcotráfico. A cada 20 minutos, uma pessoa morre. Além dessa morte, tem toda uma insegurança social que vem com esse narcotráfico. E temos muitas pessoas que fumam baseado, e nenhuma delas morre por conta disso. E o que se faz realmente de mal para a sociedade, a maconha, é muito menor do que o álcool, do que o tabaco, que o bacon. Só que tem gente morrendo por conta de um narcotráfico. A gente tem uma tradição, eu acho, de não olhar para a realidade. O Uruguai pegou e olhou. E olhou que mulheres estavam morrendo em consequência de aborto mal feitos. Principalmente mulheres pobres que não têm não sei quantos mil para ir numa clínica clandestina. Isso é uma realidade que no Brasil acontece muito também, né? No Brasil, estima-se em 1 milhão o número de abortos realizados anualmente. 150 mil dessas mulheres, que são as mulheres mais pobres, elas terminam no SUS por complicações. Então, gastamos dinheiro público para isso, e não estou falando que as mulheres não têm que ir para o SUS, porque isso começou a ser tramitado, é uma loucura sem tamanho. Só que o Estado, ele gasta um dinheiro para costurar mal costurado o que a falta de política, as complicações. E imagina as dificuldades que essas 150 mil e muitas outras que não chegam ao SUS passam em suas casas tentando tirar um filho que não é só da mulher, que é também do homem, mas sempre a culpa é da mulher, né? Então, o Uruguai resolveu encarar isso, né, e mudar. Desde que a lei foi aprovada, nenhuma mulher morreu em consequência de aborto. Muito bacana. É disso que trata esse programa. A gente já está com o nosso tempo aqui estourado. Tem outro programa também que trata ainda da questão das mulheres no Nordeste do Brasil e sobre o impacto de políticas públicas em relação à distribuição de renda. Agora, todos esses programas aí você vai encontrar no site do Sala de Notícias, que eu vou mostrar para você aí, futura.org.br. E lá dentro você encontra no Sala de Notícias a programação inteira e os programas depois você vai poder encontrar aqui embaixo também para assistir quantas vezes quiser, compartilhar aí nas suas redes sociais. Então não deixe de acessar o nosso site, está aí para você. E para saber mais sobre o trabalho da Elisa, tem aqui o site elisacapai.org. Tem aí uma série de informações sobre esses trabalhos e outros também realizados por ela. Elisa, muito obrigado pela conversa, foi um prazer recebê-la aqui. Até a próxima. Até logo. Bom, e na próxima entrada do Conexão a gente volta aqui daqui a pouquinho falando sobre crowdfunding, o financiamento coletivo, aquela arrecadação de dinheiro para a realização de projetos, em geral de pessoas físicas, mas aplicados para a área da educação. Então não perca esse bate-papo, eu volto daqui a pouquinho com mais Conexão Futura. Até já.